Olá, você da loja do concurseiro. Hoje vamos comentar o assunto penalidades e medidas administrativas. Eu sou Rafael Cristo, da parte de legislação de trânsito, e vamos comentar algumas questões referentes a esse assunto que você percebeu que ele é o assunto de chegada em concurso público. Então vamos analisar aqui algumas questões de algumas instituições que envolvem penalidades e medidas administrativas. Primeira questão que separamos aqui é do Ministério Público da União, uma questão do CESP de 2010 para o cargo de técnico de apoio especializado em transporte. Então vamos analisar aqui, considerando os requisitos para a condução de veículo destinado ao transporte de produtos perigosos. De acordo com o que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, vamos julgar essa questão aqui, importante para quem vai fazer concurso público. Considere que um condutor tenha sido multado uma única vez nos últimos 12 meses e que a infração cometida esteja relacionada ao estacionamento de veículo ao lado de outro, ou seja, estacionar em fila dupla, uma infração de natureza grave no Código de Trânsito. Nessa situação, o fato de ter cometido infração de natureza grave, o referido condutor não está impedido de habilitar-se para a condução de veículo de transporte de materiais inflamáveis. O fato do mesmo cometer uma infração de natureza grave, é isso? Ele está impedido, e aqui dizendo que ele não está. Nessa situação, a questão está errada, por causa do não, né? Qual é a condicional? Uma infração gravíssima, uma infração grave ou reincidente de média. Artigo 145 do Código de Trânsito, além de ter 21 anos, está habilitado na categoria D e não pode ter essas infrações ao longo de 12 meses. Por isso que ele citou aqui os meses. Então a questão está errada. Vamos para a questão de número 2 agora, da Polícia Rodoviária Federal, para o cargo da Polícia Rodoviária Federal, CESP 2013. Com base na legislação de trânsito, julgue os itens que seguem. A autoridade de trânsito, na esfera de suas atribuições, fica atento para esse verbo aqui, poderá aplicar, quando cabível, a penalidade consistente na frequência obrigatória de curso de reciclagem. O que é isso? Que a autoridade ela pode aplicar o curso de reciclagem sem prejuízo das punições originais e dos ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito. Então, assim, além dele cometer crime de trânsito, ele também responderá pela penalidade administrativa de curso de reciclagem. Essa questão ela está certa. Então, além da penalidade criminal, ela vai responder a penalidade administrativa. É importante lembrar aqui que tem a suspensão também judiciária e tem a suspensão administrativa. A suspensão administrativa ela está presente no artigo 261 e a judiciária no 293. A mesma linha foi que o legislador pensou que ao elaborar essa questão. Além de aplicar a penalidade de curso de reciclagem, isso não traz prejuízo para a questão de crime, ou seja, ele vai responder por crime de trânsito também. Então essa questão está certa. Importante você ficar atento aqui, no sem prejuízo, ou seja, será penalizado 2 vezes. Questão de número 3, para o cargo da Polícia Civil de São Paulo, papilocopista, né? Para a Polícia Civil 2013, VUNESP, certo? A penalidade de suspensão do direito de dirigir, nos casos previstos nesse Código de Trânsito Brasileiro, não se tratando de reincidência, será aplicado o prazo mínimo vamos ver o prazo mínimo dessa questão aqui. Para o mínimo, 60 dias você elimina, 2 meses também, 1 mês, de no mínimo 1 mês até no máximo 1 ano. É essa questão aqui. Então vamos analisá-la com calma, tá? A penalidade de suspensão do direito de dirigir, no caso previsto no Código de Trânsito Brasileiro, não se tratando de reincidência, porque a reincidência ele cairá de 6 meses a 24 meses, a 2 anos, né?
e o caso natural de suspensão, certo? De 1 mês até no máximo 1 ano. Então, essa questão aqui da VUNESP de 2013, da Polícia Civil, para o cargo de papiloscopista, é importante você ficar atento que ele só quer saber o prazo natural, ele não perguntou o caso com reincidência. Por isso que ele afirma aqui, não se tratando de caso de reincidência. Nesse caso, questão correta aqui, ó, é a B, de 1 mês a no máximo 1 ano, não se tratando de reincidência. Só um reforço, a reincidência de 6 meses a 24 meses. Certo? Então é importante essa questão aqui, você encontrar no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro. Certo? Vamos analisar agora DETRAN do Espírito Santo para o cargo de psicólogo. CESP foi feita em 2010. Essa questão. De acordo com a legislação de trânsito vigente, notadamente chamada de lei seca, julgue os itens que vão seguir. Vamos julgar esse item aqui. A legislação de trânsito brasileira não prevê punição para as pessoas que dirigem sob influência de substâncias psicoativas, salvo para o uso abusivo de álcool. No artigo 165 do Código de Trânsito, que trata de punição sob influência de álcool, além da questão do álcool, não é só o uso abusivo de álcool, também prevê infração para quem usa substâncias psicoativas. Então, essa questão ela está errada também. A questão ela está errada. Artigo 165 não prevê, você marque aqui na legislação de trânsito. Vamos para a questão de número 5, questão do TRT da 6ª Região, direcionado ao estado de Pernambuco, para o cargo de técnico judiciário voltado para a de segurança. Fundação Carlos Chagas, foi elaborada em 2012 para o concurso público. Atenção, para responder a questão abaixo, preencha as lacunas em ordem, de acordo com os artigos do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos analisar essa questão aqui, do artigo 261 do Código de Trânsito. Penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada nos casos previstos nesse código pelo prazo mínimo de 1 mês, e no máximo 1 ano. E no caso de reincidência em menos de 12 meses, ou seja, se esse condutor voltar a ser suspenso em menos de 12 meses, ele cai nessa reincidência pelo prazo mínimo de 6 meses e no máximo 2 anos, né? Segundo o critério estabelecido pelo CONTRAN. Então, vamos analisar aqui, 1 mês, ok, 12 meses, 6 meses e 2 anos. É questão letra A. Vamos analisar as outras. 2 meses, lá é 1 mês, 3. Na dúvida, você ficaria entre a A e a letra E. Só que é 1 mês, aí aqui ficaria errado. 15 meses. A legislação estabelece um prazo de 12 meses para a questão de suspensão, para a questão de penalidade educativa em relação à advertência por escrito. Então, sempre é 12 meses, então 15 se elimina. Então, a alternativa correta, vamos analisar aqui, é a letra A. Então, a sequência, só voltando a lembrar, 1, 12, 6 e 2 anos. Letra A, 1, 12, 6 e 2 anos. Vamos agora a questão de número 6, DETRAN do Rio de Janeiro, exatos. Foi elaborado em 2012, foi para todos os cargos. Em qual situação o veículo é retido com medida administrativa? O veículo é retido, a retenção ela tem 2 objetivos. A retenção é uma imobilização temporária do veículo para atender uma circunstância de sem cinto, mas vamos analisar como medida administrativa, tá? Da autoridade de trânsito. Vamos lá. Certo? Autoridade ou seus agentes, pode ser feito. Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, tá? Em qual situação o veículo é retido com medida administrativa? Quando a irregularidade pode ser sanada no local da infração.
quando estacionado de forma irregular, sem a presença do condutor, aqui falou estacionamento, falou em remoção, né? Então já elimina essa questão. Quando houver suspeita de adulteração ou inautenticidade, não condiz com a medida administrativa também, né? Todas estão corretas, pois a retenção do veículo considera uma medida administrativa coerente. Na verdade, aí não foi nem coerente no texto. Então, a questão aqui é a letra A, tá certo? Letra A, artigo 270 do Código de Trânsito Brasileiro fala sobre as retenções do veículo. Artigo 271, 272, remoção do veículo, recolhimento. Então, em que situações o veículo pode ser retido? Quando a irregularidade puder ser sanada no local, e quando não puder, você vai recolher o documento do usuário e pedir que ele retorne tão logo a irregularidade seja sanada, certo? Vamos analisar aqui a questão de número 7. Aqueles estilos, inclusive que eles têm uns estilos de questões interessantes aqui de preencher essas lacunas. Detran do Rio de Janeiro, todos os cargos, exato. Suspensão do direito de dirigir. Suspensão do direito de dirigir. Artigo 261 é aplicado em certos crimes de infração. É aplicada em certos crimes e infrações de trânsito, né? Na verdade, o que é aplicada em certos crimes são a suspensão judiciária, né? Mas vamos analisar a questão com calma aqui para a gente não perder essa questão. Então, a suspensão do de dirigir, ela é aplicada também lá, só que a suspensão de dirigir, só que judiciária, é aplicada em certos crimes e infrações de trânsito, ou quando for excedido o número máximo admissível de pontos negativos. Tá bom? Então, você tem que ficar atento, porque algumas elaboradoras a gente percebe que elas têm um nível de dificuldade assim em relação ao entendimento da lei. Pode variar de 1 mês a 1 ano, ou de 6 meses a 2 anos. Tá certo? Nesse caso aqui, ficou a sequência 1162, letra A. 1162, tá? Não é isso? Vamos analisar aqui a questão de número 8, analista de gestão de trânsito. Detran do Rio de Janeiro, 2012, exatos. Quantos pontos negativos em seu prontuário de carteira nacional de habilitação recebeu piloto, veja aí, piloto do triciclo por deixar seu garupa sem capacete? É a mesma infração. O artigo 244, ele trata condutor de ciclomotor, triciclo, tudo junto. Nesse caso aqui, o artigo do Código de Trânsito é o 244, não é isso? Todo 244, você tem a infração de 7 pontos. Então aqui, ó, a infração de 7 pontos, letra D, certo? Questão das exatas aí. FGV, Fundação Getúlio Vargas, foi um certame de 2010, por Detran do Rio Grande do Norte, assessor técnico, administração de redes, não é isso? De acordo com a Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, a autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das suas competências estabelecidas nesse código e dentro de sua área de atuação, dentro de sua circunscrição, deve adotar as seguintes medidas administrativas. Cuidado que ele está pedindo, exceto o que não é medidas administrativas. Nós percebemos que todas as medidas administrativas começam com a letra R, com exceção a transbordo de excesso de carga. Retenção do veículo é uma medida administrativa, como ele quer o exceto, né? Não é? Remoção do veículo também, transbordo também é uma medida administrativa, multa é uma penalidade, então a questão certa é essa, e recolhimento da carteira de habilitação. Então nós temos aqui 4 medidas administrativas: a retenção
do veículo, artigo 270, 271, 275 e o recolhimento da carteira de habilitação no artigo 273 e nós temos a multa do 258, 259, nesse caso específico aqui, como ele quer o exceto, letra D, certo? A questão do DETRAN do Rio Grande do Norte. Vamos agora para uma outra questão do DETRAN do Rio Grande do Norte, também uma questão já maior, né? E muito bom para trabalhar essas questões. Vamos analisar aqui com calma essa questão, tá? Fundação Getúlio Vargas, 2010, assessor técnico sobre a retenção do veículo de acordo com a Lei 9.513. Vamos analisar aqui os itens. Vamos lá. Analise. Retenção do veículo. Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação. Temos exemplo, um condutor sem o cinto. Ele será em uma blitz de rotina, ele vai ser abordado, ele colocou o cinto, vai ser autuado e será liberado tão logo seja sanada a irregularização. Ok, essa questão já está ok também, né? Aqui a B já não era, mas nem a C. Só ficaria entre a A, a D e a I. Vamos lá. Não sendo possível sanar falha no local devido à gravidade da infração, um veículo com cor alterada, né? 230... Código de Trânsito, tá? Não sendo possível sanar a falha no local da infração, o veículo poderá ser retirado por condutor regularmente habilitado, caso o problema seja na habilitação, mediante recolhimento de certificado de licenciamento anual, emitido-se um contra-recibo, assinalando o condutor prazo para sua regularização, para o que se considerará desde logo notificar. Também é uma questão da lei mesmo, está correta também. Então, se a 1 e a 2 estão corretas, já estamos aqui na letra E, mas vamos confirmar agora o terceiro item. A critério do agente de trânsito, não se dará retenção imediata quando se tratar de veículo de transporte coletivo. Até pela confusão que se dá, né? Transportando passageiro, né? Ou veículo transportando produtos perigosos pelo risco da carga ou perecível pelo risco de perder o alimento, desde que ofereça condições de segurança para a circulação em via pública. Vai ter que fazer um acompanhamento dessa situação, dessa retenção. Então, todas estão corretas, a letra lá parecendo correta, a letra E, certo? Uma questão pé de letra de lei, uma boa de se responder aqui sobre retenção do veículo. Questão de número 11. Olha essa questão aqui, boa de se trabalhar. Essas questões, esses são novos, esses modelos de questões que exigem do candidato. Fundação Carlos Chagas, 2009, TRT da 7ª Região, Ceará, técnico judiciário para transporte. Vamos observar. A data da validade da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, de 4 condutores é 31 de agosto de 2009. Então, vai ficar atento para a data de vencimento, 31 de agosto, é o mês 8 de 2009. Vamos analisar aqui o vencimento. Por esquecimento, nenhum deles tomou as providências e devida regularização nos dias subsequentes desse vencimento. Todos eles foram parados pela fiscalização de trânsito. Excelentes questões para se trabalhar, né? Esse aqui foi parado no dia 15 de 9 de 2009. O condutor 1 foi parado dia 15 de 9 de 2001, o condutor dia 27 de 9 de 2001, o condutor 3 no dia 3 de outubro de 2009, e o condutor 4 no dia 4 de 10 de 2009.
considerando a infração de natureza gravíssima, tiveram uma respectiva carteira recolhida por documento vencido há mais de 30 dias. Nesse caso aqui, é o artigo 162, inciso 5º. A carteira de habilitação, você pode circular com ela com 30 dias vencido, que é o prazo que você tem para renová-la. Vamos considerar aqui que este condutor ainda está no prazo, está ok, está no prazo. Esse condutor aqui está no prazo. Este aqui comete infração, condutor 3 e o condutor 4, eles estão cometendo infração do artigo 162, inciso 5. Olha aqui, vamos ver aqui na imagem, 3 e 4, nesse caso, ó, 3 e 4 estão cometendo infração apenas do artigo 162, inciso 5º. Boa questão para se trabalhar, tem que se ter calma. Então, o condutor ele pode dirigir com a carteira vencida até 30 dias após o vencimento que está no documento, certo? Então, apenas o 3 e o 4 estão com a carteira vencida. Esses esqueceram mesmo, né? Por esquecimento, 3 e 4, né? Cometeram infração de trânsito por deixarem passar do prazo. Questão da Fundação Carlos Chagas, de número 11. Vamos para a questão de número 12 agora. FUNRIO, 2009, para o cargo da Polícia Rodoviária Federal. Ao fiscalizar uma van, né, micro-ônibus, pode ser, com a capacidade para 10 passageiros, incluindo o motorista, o policial rodoviário federal verifica que o condutor do veículo está habilitado na categoria B. Olha aí, categoria diferente do pretendido. Nesse caso, o certo, né, seria considerar leve a infração e apenas multar. Infração gravíssima. Apreender o veículo e recolher o documento de habilitação, conforme diz o artigo 162, parágrafo 3º, não é isso? Multar, deter o motorista e apreender o veículo, né? Multar, apreender o veículo e caçar a carteira, recolher o certificado. Então, qual é a infração? Categoria D, para conduzir esse veículo, e está com a B, então é a categoria diferente do pretendido. No artigo 162, inciso 3º, você tem a infração conduzir com categoria diferente do pretendido. Nesse caso, a redação diz que o veículo tem que ser apreendido e recolhido documento de habilitação. No caso de reincidência, vamos ver letra que é B, a questão da FUNRIO, uma questão, né, que envolve, por isso que eu falo, a questão de penalidades, ela envolve habilitação, veículos e também o próprio tema penalidades e medidas administrativas, envolve que o aluno tem que ter um conhecimento amplo de infração. Então, sempre quando a gente estuda penalidades e medidas administrativas, o aluno tem que ter base das infrações de trânsito, são muitas infrações. Como é que se deve estudar? O candidato ele deve procurar aquelas questões mais comuns àquele órgão que ele está pretendendo a vaga. Se for o DETRAN, dá atenção para habilitação em veículos, as infrações do artigo 62, o 63 e o 230 e o 231. Se for o município, o artigo 181, principalmente o artigo 182 e aquelas infrações do artigo 67 de cinto. Então aqui, ó, é comum a Polícia Rodoviária Federal se deparar com essa situação em via pública e eles exploraram justamente isso aqui. Vamos para a questão de número 13 agora. Questão de número 13, Fundatec 2009 para o DETRAN do estado do Rio Grande do Sul para nível superior. Quais as medidas administrativas dentre aquelas previstas no Código de Trânsito pode a autoridade de trânsito e seus agentes adotar? Recolhimento da carteira é uma medida administrativa? Sim. Recolhimento do certificado de licenciamento anual também é uma medida administrativa.
e transbordo do excesso de carga. Quantas questões estão corretas? A primeira, a segunda e a terceira. Aqui nós temos a letra E. Então, a questão 13 da Fundatec para o Detran do Rio Grande do Sul. Vamos aqui a questão de número 14ª, CESP, Ministério Público da União, tá? Com relação à infração e crimes de trânsito, julguem os itens a seguir de acordo com o Código de Trânsito. Fica atento para o certo que o comando é uma coisa e a questão é totalmente diferente. O fato de confiar a direção de veículo automotor. A pessoa embriagada confiar, né? Tem o artigo 65, 66, confiar, né? Esse aqui é o artigo 66, confiar a direção. O 66, infração, e o artigo é o 310, crimes. Olha, 2 artigos envolvendo essas questões aí. Sem condições de conduzir com segurança, constitui infração classificada como grave no Código de Trânsito. Isso aqui é curioso, essa infração, olha aqui, ó. Ela é considerada gravíssima, então é errado. Ela também é considerada crime de trânsito, então fica atento para essas infrações, tá? Do Código de Trânsito brasileiro, tá? Então, o artigo, né, 166, que é a infração de confiar e entregar a direção, o 66 aqui, e nós temos o artigo 310 do Código de Trânsito brasileiro aqui, para essa situação. Então, é crime também, infração de natureza gravíssima. Então, sem condições de condução de segurança, constitui infração classificada como grave errada. Agora, vamos analisar a questão aqui de número 15, Detran do Pará para o cargo de procurador autárquico do órgão, CESP 2016. À luz do Código de Trânsito, na clareza da lei, vamos assinar a opção correta. Então, à luz do Código de Trânsito brasileiro, vamos assinalar a opção correta. Questão A aqui, o item A. Decorrido um ano de cassação da Carteira Nacional de Habilitação, o infrator pode requerer a sua reabilitação decorrido 2 anos de cassação e não 1 ano, como diz o artigo 263 do Código de Trânsito, não é isso? Então, decorrido 1 ano, que é o erro da cassação da Carteira Nacional de Habilitação, o infrator pode requerer a sua reabilitação submetendo a todos os exames necessários à habilitação da forma estabelecida pelo CONTRAN. Então, aqui é 2 anos e está 1. Vamos agora para o B. O condutor que durante o cumprimento da suspensão de dirigir, de respeitar essa punição, né, durante o período, deve ser punido com a cassação do documento de habilitação. Sim, neste caso, visando a segurança do usuário do sistema de trânsito, a cassação deve ser imposta sumariamente, pela autoridade de trânsito, é assegurado amplo direito de defesa ainda ao cidadão, tá? Certo? E é automático, não de forma sumária ainda. Respeitada, agora sim aqui, respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via. Em uma rodovia onde não existir sinalização, rodovia, tá? A velocidade mínima, olha aqui, mínima, para motocicleta de 55 km por hora, a velocidade máxima é 110 km por hora. A velocidade mínima, então, é 55, a questão é a C. Mas vamos analisar aqui a letra D. Pode ser imposta a penalidade de advertência por escrito, a infração de natureza leve, pode ser imposta a penalidade de advertência por escrito, a infração leve, média e grave não. Passível de ser punida com multa, desde que o infrator não seja reincidente
na mesma infração nos últimos 12 meses e que a autoridade de trânsito, né, entender essa penalidade como, né, considerando o prontuário do infrator e entender esta providência como mais educativa. Tá certo que o erro está aqui, ó, na questão, então a letra C é a questão adequada. Ficar atento aqui para esta questão do grave. Vamos agora para a questão de número 16.